galera, tá começando mais um Fariseu Reformado. Meu nome é Nicolas Andrade. E meu nome é Dominique Andrade. E hoje a gente tá aqui para continuar a nossa série, né? Já tem 2 episódios que a gente está tratando aí sobre a argumentação católica a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante. E eu te convido a conhecer, né? A gente falou lá primeiro sobre sola Escritura, né? O episódio que se chama Nem Só de Papa Vive o Homem. E agora a gente falou também sobre sola gratia e sola fide, né? Nesse último episódio, que é a salvação com cashback. E as pessoas assim ficam meio encucadas, né, com os nomes que a gente escolhe. A gente gosta de traçar essa linha meio de humor, mas tem sempre alguma mensagem subliminar, tem sempre alguma coisa relacionada ao próprio episódio. Então eu te convido a ouvir para poder tentar entender. Inclusive o nome desse episódio aqui tem a ver também com muita coisa que a gente vai falar aqui. E hoje a gente vai falar sobre os solos Cristos, né? A gente vai falar sobre a intercessão de Cristo e como os católicos enxergam isso. E você que está ouvindo aí já deve estar pensando, esse assunto aí vai ser cabuloso, né? Que a gente vai entrar aí nos santos, vai entrar aí no sacerdócio, nos padres, enfim. A gente vai falar de certas coisas aí que é mais sensível aí nessa nossa conversa, nesse nosso embate aí com os católicos aí. E assim, a gente, na medida do possível, vai tentar ser o mais respeitoso possível, mas não prometemos nada. Então é isso aí. Fica pro episódio aí que tá bem legal. Então, Domi, a gente vai começar a falar sobre esse assunto e eu acho que a gente poderia começar explicando a argumentação católica, né? Às vezes a gente introduz um pouco sobre a temática, mas acredito que todo mundo que está ouvindo aqui sabe muito bem do que se trata o assunto quando fala somente Cristo. Todo mundo já faz já tem uma noção do que a gente está falando, por mais leigo em relação aos 5 solas, à história, enfim. Né? Quando a gente fala somente Cristo, nós já presumimos, né, que nós vamos falar a respeito da mediação, a respeito do trabalho que Jesus faz mediando Deus e os homens, né, fazendo esse processo aí de religar, né, a humanidade a Deus. E a gente pode então apresentar já de cara o que os católicos falam a respeito daquilo que né, aquilo que propõe aí o argumento dos solos Cristos. Então, a gente vai novamente trazer meio que um resumo, né, dos principais argumentos, focando aqui em termos de argumentação bíblica no argumento do bispo, né, Dom José Francisco. E aí, assim, basicamente aquela mesma coisa do Jesus mais, né? Eles não negam a mediação de Cristo, não é que estão dizendo que é totalmente errado, mas a parte do solo é o que pega. E aí, o que eles vão dizer? Que de fato existe sim essa mediação de Cristo, né, da obra, e ele vai ser muito enfático, né, eu vi vários, né, além dele também com a mesma ênfase, dizendo que sim, a gente é salvo por meio da obra de Cristo na cruz, né? Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, é a cruz que nos salva, isso eles enfatizam e não negam de forma alguma. Mas ele diz que além dessa mediação de Cristo, da obra que ele fez na cruz, né, do sacrifício que ele fez para nos salvar, juntamente com essa obra de Cristo, tem o que ele chama de mediação da igreja, né? E aí ele vai trazer um aspecto muito forte, de muito peso da atuação da igreja, que eu acho que é uma característica da igreja católica, né? De colocar essa importância do corpo de Cristo, da igreja. E aí ele coloca como mediação da igreja. Ele vai dizer que essa mediação da igreja é o que auxilia na obra de Cristo. Então é como se fosse assim, um auxílio, como se fosse um complemento, né? É como se Cristo tivesse feito a obra ali na cruz, mas tem uma continuação dessa obra que é executada pela igreja. E aí os exemplos dessa obra da igreja que esse bispo traz, e é o que a gente vai pormenorizar depois, ele coloca como exemplo da obra da igreja, né? O que seria essa mediação? Essa mediação seria feita através do sacerdócio, né?
Lembrando que o sacerdócio é o clero da igreja, são os padres, os bispos, os arcebispos, toda a cadeia hierárquica da igreja até chegar no Papa. Então esse é o sacerdócio da igreja, né, o sacerdócio da igreja. E, obviamente, junto desse trabalho de sacerdócio, né, a gente vai incluir a Eucaristia. Isso porque, na visão da Igreja Católica, o padre ele é de fato um sacerdote. Não aos modos do Novo Testamento, do que a gente vê lá na descrição de um presbítero. Então, essa é uma coisa importante dizer. O presbítero descrito no Novo Testamento, que é o que as igrejas protestantes vão chamar aí de presbítero, de pastor, de bispo, não é a mesma coisa de um padre católico, né? O padre católico ele está muito mais próximo do Antigo Testamento, da função do sacerdócio lá no Antigo Testamento. Então é nesses moldes que eles entendem a função sacerdotal dos padres. E ele é de fato um sacerdote, ele trabalha como mediador, isso é literalmente, mediador entre Deus e o povo. Porque ele oferece o sacrifício de Cristo pela salvação da humanidade, como na cerimônia da Eucaristia. Então, durante a missa, né, toda missa tem um momento da comunhão, que é quando o padre vai lá e ele tem esse poder de transformar, né, a hóstia e o vinho em o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, e isso é o movimento de transubstanciação. Então, tipo assim, não é simplesmente um símbolo para eles, aquela hóstia realmente se transformou no corpo de Cristo, pelo poder exercido pelo padre, e ele vai oferecer literalmente o corpo de Cristo e o sangue para o povo, fazendo mediação. Então é como se toda missa, não é como se, né? Isso é uma coisa que eles literalmente falam. Em toda missa, o sacerdote renova o sacrifício de Cristo. É como se fosse refazendo o sacrifício de Cristo em toda a missa. Então ele está literalmente mediando. Só que ele não... O sacrifício ali é o corpo de Cristo, né? E aí, assim, além disso, né, dessa mediação feita pelo sacerdote através da Eucaristia, ele também coloca como mediação a pregação do Evangelho, que seria aí uma continuidade da obra de Cristo, né? A salvação é dada através da cruz, mas precisa da pregação. Então, eles entendem que a pregação também seria uma mediação. E outra coisa, a intercessão dos santos, né? E santos aqui eles incluem tanto os cristãos vivos quanto os mortos, aqueles que eles entendem que estão no céu, e isso inclui, né, eu ia falar panteão, né? Eu acho que não aplica bem isso aqui, né? Os santos, né, católicos que foram canonizados pela igreja. Meu Deus. Então, tipo assim, aí assim, inclui, né, essa intercessão dos santos que estão lá, né, no céu, em algum lugar com o Pai, e que intercedem pelos que estão aqui na terra, e a oração de todos os santos. E aí, assim, o único ponto em que foi apresentado textos da pesquisa que eu fiz foi essa parte da intercessão dos santos, né, em que o bispo cita 1 Tessalonicenses 5:25, né, que a gente pode ler depois. Mas basicamente é um texto em que Paulo está pedindo, né, para que os irmãos e as irmãs orem por eles, né, intercessão, né, oração. E Apocalipse 5, 7 e 8, que é o texto em que, né, João descrevendo a visão e tal, né, no momento em que o cordeiro abre o selo, né. Nesse texto específico, 7, e acho que 7 e 8, ele fala, né, que os anjos estão lá com o incensário, e ele fala que o incenso é as orações dos santos, né? Então ali eu acho que são dois textos em que ele usa para exemplificar o que seria a oração dos santos na terra, e, né, em Apocalipse ele entende que é a oração dos santos lá no céu, porque João meio que está tendo uma visão do céu, né? Então ali são os dois textos que eles apresentam como base para poder falar dessa intercessão. A gente percebe aí na sua explicação que tem vários aspectos, né, várias compreensões a respeito do que seria a mediação, né, através da igreja, do sacerdócio, dos santos, né?
E a gente pode começar falando então a respeito da igreja, a respeito de como a igreja participa da obra de Jesus, de como os católicos compreendem a intercessão da igreja, da maneira com que nós compreendemos o que é a intercessão que Cristo Jesus faz por nós no céu, né? Porque eu acho que a grande questão dessa discussão é a confusão que acontece nesses termos, né? Os católicos eles vão compreender o trabalho da igreja, vão compreender aquilo que a igreja faz, aquilo que os líderes da igreja fazem em relação ao povo, em relação às pessoas que são assistidas, que recebem a pregação do evangelho, que recebem a ministração das ordenanças e não sacramentos. Aqueles caras bem imparcial, né? A gente compreende o trabalho da igreja, mas eu acho que a grande confusão está no fato de que, às vezes, a igreja católica compreende o trabalho da igreja como uma continuidade do caráter mediatório de Cristo Jesus. E, na realidade, o que os protestantes vão falar é justamente no aspecto que tange vamos dizer assim, essa obra que só Jesus pode realizar. Então, a mediação que a igreja produz, a intercessão que a igreja tem, ela nada mais é do que simplesmente o anúncio de uma obra já feita. Eu estou parecendo aqui extremamente confuso na minha fala, mas tudo se resume a isso que eu acabei de falar. Todo o trabalho da igreja tem a ver com o anúncio, tem a ver com a testificação de uma obra que já foi concluída. Jesus, ele já realizou a obra na cruz, Jesus ele já religou a humanidade com Deus através do derramamento do seu sangue, né? A humanidade que estava caída e tudo mais. A gente falou aqui da salvação no último episódio. E é justamente através de crer nesse Jesus, através da graça ministrada por Jesus, que as pessoas encontram essa salvação. Elas são religadas com Deus, elas têm a ira de Deus sendo desviada, sendo direcionada para Jesus na cruz. Enfim, todas essas verdades elas são comunicadas pela igreja, elas são anunciadas pela igreja, testificadas pela igreja. As pessoas creem não porque a igreja está fazendo o papel de mediar o crer, né, das pessoas, o acreditar, o conhecer com o Jesus, né? Eu acho que a confusão reside nesse fato, de que a igreja católica compreende que o papel que ela tem de apresentar Jesus para as pessoas que não conhecem e fazer com que essas pessoas, aliás, no processo dessas pessoas creem nesse Jesus, eles acabam compreendendo que eles estão mediando Cristo Jesus para essas pessoas, né? Quando na realidade tudo que a igreja como um todo está fazendo é testificar a respeito da salvação encontrada em Jesus. Tem até um teólogo que agora me fugiu, igual eu falei, a gente dá ré que a amnésia vem, é fato. Que ele diz o seguinte, ele fala que o evangelho, né, o papel da igreja, os santos, nada mais são do que mendigos que acharam pão e que estão contando para outros mendigos aonde que está o pão, né? Basicamente é isso. Então o trabalho da igreja é esse, ele não consiste em mediar Cristo, né? em fazer um trabalho sacerdotal entre a humanidade caída e Cristo, né? Como se nós não fizéssemos parte da humanidade caída em algum momento. Não, a igreja é parte dessa humanidade caída que agora está redimida e está anunciando para o restante que tem redenção em Cristo Jesus. Se vocês creem como nós um dia cremos, vocês vão se tornar como nós e vão servir a esse Jesus. Nós só estamos testificando, nós só estamos anunciando. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente considera aqui dessa discussão é a confusão que há nos termos, né? No que é a mediação, no que é de fato a intercessão junto ao Pai, no aspecto e no caráter daquilo que Jesus faz. Então, eu acho que quando a Igreja Católica ela discorre sobre esse assunto, ela peca nesse aspecto. Eu acho que exatamente esse é o ponto. A maior parte da discordância existe porque tem uma confusão em relação ao termo. E não digo nem em relação ao termo em si, mas em uma compreensão exatamente do que Cristo fez. Porque quando você entende exatamente o que Cristo fez, você entende que ninguém mais além dele poderia ter feito. E que não precisa de nada além do que ele fez. Ou seja, nenhum tipo de complemento. Eu acho que aí é que está o problema. Quando você compreende que o que significa dizer que a salvação é por meio da cruz, e somente da cruz, e por isso somente Cristo,
é que a gente, né, compreende que não precisa de nada além, não precisa de algo mais, não precisa de um complemento, não precisa de uma renovação, né? E você colocar as obras da igreja como também uma mediação, né? Dizer essa é a mediação de Cristo e essa é a mediação da igreja, como se fosse a mesma coisa ou o mesmo propósito. Por mais que você diga assim, guardadas as proporções, não adianta, sabe? São coisas totalmente diferentes, né? O que a igreja pode fazer é a obra que a gente foi chamado para fazer, mas isso não é mediação. Eu acho que chamar isso de mediação é que é um problema. E eu nem digo assim no sentido de sacerdócio, porque a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, e entender onde que entra o papel sacerdotal da igreja, né? E aí você pode pensar nesse sentido, mas no sentido do que Cristo fez na cruz, não existe um complemento, não existe uma renovação, não existe o Jesus mais, né? E isso parte mesmo de uma confusão, de você compreender, não, a igreja está trabalhando, a igreja está orando, a igreja está evangelizando, ela está fazendo o que ela foi chamada para fazer. E isso é ser usado por Deus. Isso são as boas obras, né, que a gente comentou na semana passada. Todo esse tipo de obra da igreja não é a mediação que Cristo faz, né? E não tem como você colocar isso no mesmo patamar, né? Então, assim, isso tem muito mais a ver com a forma como Deus quer usar a sua igreja. E dizer que Ele usa a igreja não significa dizer que nós somos mediadores, né? Que uma pessoa que foi usada por Deus, ela está fazendo um papel de mediação. Ainda que, né? Aí a gente pode entrar um pouquinho nesse método, né, Nicolas, a questão da oração e tudo mais, né? Ainda que tenha aí, né, os santos orando lá no céu, isso não faz deles mediadores, né? Não faria se fosse o caso. Da mesma forma que nós que estamos aqui, né? O pastor tal tem aquela oração, então tem que ir nele. Aí você vai colocando coisas na frente entre você e Cristo. E isso é muito sério, porque assim, talvez não tenha isso nos documentos oficiais da igreja. Mas igual eu vi uma vez uma igreja católica que era o nome da igreja, né? Que toda igreja tem um santo específico. E essa nossa, agora eu não vou lembrar direito, mas era tipo assim, a Nossa Senhora do Sim. E aí, tipo, tinha uma placa do lado de fora da igreja falando assim que o sim de Maria é o que nos proporciona ou permite a salvação. Mas essa argumentação é oficial. Eu já vi vários sermões assim falando isso, que foi o sim de Maria que possibilitou a salvação da humanidade. Então, a salvação ela é por Jesus, mas se Maria não tivesse falado sim, Deus não ia ter como mandar seu filho, né? Exato. Nossa. Então, a gente fica totalmente na dependência dela, né? Mas então, não entremos tanto nesse assunto, porque nós falaremos sobre Maria, né? Traremos aqui um episódio para falar sobre Conceição Imaculada, sobre a Assunção de Maria, Intercessão de Maria, Maria Medianeira, enfim. Vamos fazer uma série sobre Maria, olha que interessante, dá para fazer. A gente já tá só com essa série aqui a gente já tá arrumando briga com um bocado de gente. Aí vai fazer uma série sobre Maria. Então retomemos, Dom, o que você estava falando a respeito da questão do sim de Maria, né? Realmente tem muita gente que fala a respeito disso, que Maria foi fundamental porque ela disse sim, né? Como se ela dissesse não, Deus não teria uma outra maneira de cumprir o seu plano, né? Um plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, ou seja, já estava determinado aquilo que ia acontecer. Então, assim, Deus não pode ser surpreendido, né? Então é interessante essa colocação aí, né? Exatamente, não tem como você colocar... E esse que é o triste, você colocar no mesmo patamar do que Cristo fez. Eu acho que o problema todo é esse. Porque Deus usa várias pessoas. Se você for olhar, né, toda a história da Bíblia, todo o plano da salvação que ele colocou em prática lá desde Gênesis, várias pessoas foram levantadas, várias pessoas foram usadas para poder cumprir esse propósito, né? E Deus usou todos os profetas, João Batista, os discípulos, e continua usando, mas a obra que Cristo fez, ela é totalmente à parte, ela é específica e ela é diferente.
e ninguém mais além dele poderia ter feito. Né? Então você colocar, por exemplo, o fato de Maria ter se deixado usar por Deus no mesmo patamar que o Cristo fez, é bem pesado, né? Se você for olhar bem. Então, assim, não tem como você comparar. Maria foi usada por Deus, né? Igual todos nós somos em alguma medida. Mas, assim, a obra do que ela fez, o que ela se dispôs a fazer, né? Atendendo ao chamado, a gente sabe disso, a gente vê tudo quanto é pregação, né? Sobre Maria a respeito da sua, como que eu posso dizer, obediência, né? Submissão, da sua submissão, dos riscos que ela correu, né? De tudo que representou ela ter realmente não se negado, se é que ela tinha essa possibilidade, né? Porque o anjo simplesmente avisou. Ela falou, tá, tudo bem. Então, Ele não assim, falou assim, você quer? O que você acha, né? Falou assim, ó, você e vai? exato, e assim, ó, tô te avisando. E tudo bem, você vê assim que quando você compara ela com outras pessoas, por exemplo, Moisés, ela sequer questionou. Não tem registro, pelo menos, né, na Bíblia dela tentando sair fora, igual Moisés fez, né? Falando, não, Senhor, usa outra pessoa. Ou, né, quem sou eu e tal. E por mais humilde que ela fosse, ela foi humilde, inclusive, para poder se submeter à vontade de Deus. Foi usado como instrumento. Claro que o privilégio que ela teve, só ela teve, né? E isso é uma coisa assim de se admirar. Mas ela é um instrumento, né? E por mais importante que tenha sido essa obra que Deus fez através de Maria, não é a mesma coisa da obra da cruz e não pode de forma alguma ser equiparado ao que ele fez, né? A obra de Cristo na cruz. E da mesma forma todos nós que continuamos sendo usados por Deus, né? Porque, tipo assim, o fato da gente ser usado por Deus não faz de nós mediadores no sentido de mediação da que Cristo faz na cruz, né? Isso não significa. Inclusive, quando você pensa, né, Yair, lembrando que a gente tava conversando, né, Nicolas, nos bastidores aqui, que, tipo assim, né, a gente sempre fala, né? Todo mundo sempre lembra que usado por Deus até a mula de Balaão foi, né? E, tipo assim, não tem... isso não faz da mula uma medianeira, né? Você não A vê mula ninguém... de Balaão. Rogai por nós. Meu Deus. Pois, gente. Você não vê. Você vê isso. Isso não é uma piada, tá? Não, aliás, é uma piada, mas não, enfim. Deixa, vou tirar esse pedaço. Começa a pedir desculpa. Enfim, isso não faz da mula uma medianeira, né? Então, assim, a gente precisa entender o lugar das coisas, entender a importância das coisas e principalmente entender o significado do que Cristo fez na cruz, para não cair nesse tipo de erro. Que eu não acho que é nem por maldade, eu acho que talvez um entendimento equivocado, diferente daquilo que a gente vê na palavra, daquilo que Paulo e os demais apóstolos vão desenvolver muito profundamente na palavra. Igual a gente está traçando aqui, é um equívoco, né? E assim, dentro disso aí que a gente está falando, a gente já estabeleceu aqui essa confusão que há, o entendimento da mediação, da intercessão e o que na realidade a igreja faz. Mas assim, falando de uma forma mais específica, a gente pode entrar um pouco, queria que você falasse um pouco também, a respeito do sacerdócio, né? Porque a Igreja Católica ela não só compreende que a obra da igreja, e assim, é bom até falar um pouco, que quando como é que é? Padre Dom José Francisco, ele tem um nome enorme. Isso. Dom José Francisco Falcão de Barros. Isso. O padre Dom José Francisco, o Dom Chiquinho, ele fala uma coisa que eu concordo, é verdade. A conotação que a percepção que o protestantismo vai ter sobre a igreja, ela vai ser afetada, ela vai mudar em detrimento a como os católicos enxergavam e enxergam ainda a igreja, no aspecto de instituição. Então, tipo assim, nós protestantes vamos olhar para a igreja como o corpo místico de Cristo Jesus e vamos compreender isso mais numa esfera espiritual da coisa. Então, sim, tem a instituição, é importante tê-la, tem a necessidade dela ser organizada, tem leis, tem várias questões de administração eclesiástica
que regem como nós conduzimos a instituição física, tem liderança, né? Tem presbíteros, enfim, tem toda uma organização que a própria Bíblia estabelece, tá? Só que tudo isso daí nós entendemos que tem maneiras de fazer igrejas, né? Entrando aqui um pouco em administração eclesiástica, tem igrejas que são congregacionais, igrejas que são presbiterianas, né? Presbiteriais, igrejas que são denominacionais, enfim, são formas de governo, de administração, porque a Bíblia ela não determina exatamente como cada coisa funciona e tudo mais. E isso também acaba afetando em como nós entendemos a igreja no caráter teológico, nas aplicações de como a igreja é. Então, o que eu estou querendo dizer com toda essa digressão? Que os católicos, quando eles falam do papel da igreja como mediadora, eles têm um olhar muito diferente dos protestantes em relação ao que é a igreja e a questão institucional da igreja. Então eles têm mesmo esse olhar mais sacro em relação à instituição, em relação aos templos, às basílicas, aos documentos, às relíquias e assim vai. Então, tipo assim, os protestantes têm uma característica totalmente diferente e vão enxergar a igreja mais num caráter espiritual, mais num caráter prático. E aí sim, a gente sabe que a igreja ela tem um papel, tem uma missão estabelecida, né? Comentando tudo que a Domi falou até agora, tem um papel, tem uma missão estabelecida de pregar. E sim, a palavra vai dizer, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então é um chamado no sentido de que, tipo assim, a missão se dá, a continuidade da obra, né? Como os católicos estão falando aí, ela se dá sim pelo trabalho da missão da igreja, mas isso não é mediação, isso é uma testificação. Isso é porque isso fica fácil pra gente quando a gente compreende a igreja do jeito que a gente compreende. Os católicos vão ter essa visão diferente sobre como é a igreja, sobre como a igreja atua no mundo e também qual é o papel da igreja nesse aspecto mediatório. Eles vão enxergar isso de uma forma totalmente diferente, né, e vão fazer essa confusão aí. Então é interessante a gente mostrar isso, porque às vezes a gente comete esse erro de, tipo assim, de transportar o que a gente entende para o que os católicos entendem ou para um tempo passado. Eu esqueci o termo que se fala quando você comete um anacronismo, né? Porque, tipo assim, a igreja ela entendia, ela se vê de uma maneira e ela tem uma compreensão do que é a igreja, de como a igreja age, de o que Jesus instituiu como igreja, que vai ser diferenciado, que vai ser até esvaziado esse significado no protestantismo, né, no movimento evangelical e assim por diante. Hoje, então, as pessoas vão olhar para a igreja e entender uma coisa totalmente. É por isso, inclusive, que os católicos ficam malucos quando eles veem como funciona uma ceia num movimento evangélico, né? Vê lá uns copinhos de plástico lá com suquinho de uva e fala, meu Deus do céu, eles chamam isso aí de ceia e tal, porque na cabeça deles tem todo um outro aspecto e tal. Ao passo de que eles vão dizer que o que eles fazem é o correto e só eles têm a presença de Jesus real, só eles têm a ceia de verdade e todas as outras ceias são falsas e todo mundo aqui não está participando do corpo místico de Jesus. Então, tipo assim, isso tem a ver com como eles enxergam a instituição da igreja. É por isso que eu estou falando esse tanto de coisa. E é por isso que eles vão enxergar a igreja como essa grande mediadora, continuadora da obra, no sentido de que, frase clássica do catolicismo, não há salvação fora da igreja católica. Tá? E isso aí vai meio que equiparar a igreja a esse caráter salvífico. Lógico, a argumentação é o quê? Não há salvação porque a gente prega o Jesus real, Jesus verdadeiro. Então, fora da igreja não tem a pregação verdadeira de Jesus, não tem a Eucaristia. E aí a gente vai entrar na parte do sacerdócio. Então eles falam isso, né? Não tem salvação fora da igreja católica porque lá fora não tem as coisas da forma correta, porque nós enxergamos a instituição dessa forma, a gente enxerga os sacramentos e todas essas questões dessa maneira específica que os protestantes não enxergam, que os protestantes não assumem e tal. Então tem essa diferença abissal, então isso é importante falar. E aí a gente entra nesse aspecto que eu estou, né, puxando aqui do sacerdócio, não? Que é o seguinte, eles, além de crer que a igreja, a instituição como um todo, ela é uma grande mediadora, porque ela funciona em prol de mediar a humanidade a Cristo através dos sacramentos, dos rituais e tal. Esses sacramentos, esses rituais vão ser ministrados através do sacerdote, através do sacerdócio, que são os santos padres e tal, enfim.
E aí eles têm essa visão sacerdotal a respeito dos líderes da igreja, a respeito dos presbíteros e bispos e tal, né? Que é muito diferente de como nós enxergamos, né? De como nós entendemos, porque no protestantismo nós temos o que nós chamamos do sacerdócio de todos os santos, né? Na verdade, é igual eu falei no início, o sacerdócio católico, a forma como eles entendem, está completamente alinhada com o que a gente vê descrito lá no Antigo Testamento, né? Então pensa aí, desde Arão, a família de Arão, o que eles faziam ali. E aí a diferença é que, da forma como a gente vê lá no Antigo Testamento, eles ofereciam, né, os sacerdotes ofereciam animais, né, que hoje a gente entende que eram símbolos de Cristo, e o sacerdote católico hoje oferece a hóstia e o vinho, que eles entendem que a partir da oração do sacerdote ele se transforma no corpo de Cristo literalmente, né? E aí, tipo assim, eu sempre fiquei pensando, gente, esse negócio de transubstanciação é muito fácil, é só você pegar a hóstia depois da oração, botar num microscópio e ver lá se tem DNA, uma coisa assim, né? Mas não entra nesse ponto, porque é uma transformação que ao mesmo tempo que eles entendem como de fato se muda a substância, trigo, né, vira corpo, né, o suco da uva vira sangue, mas você não vê, não sente, porque a cor e o aspecto e tudo é a mesma, continua igual, mas espiritualmente é literalmente o corpo de Cristo. Não sei assim se eu vou conseguir explicar, né, e fazer jus a essa doutrina, porque é uma coisa que eu realmente não entendo, não vejo assim nenhuma lógica, mas assim, é como eles creem. E aí, nesse ponto, o que o Seria o fariseu reformado memorialista, simbólico? Seria? Quem sabe? Vamos ver aí nos episódios sobre isso aí. Então, assim, é como eles entendem. Por isso, o padre, ele é de fato um sacerdote. E aqui a gente entra num problema, assim, mais complicado, porque o que o padre estaria fazendo, de fato, é mediação, né? No sentido do que Cristo faz. E aqui entra um problema, porque se quando a gente trata de intercessão dos santos, a gente pensa assim, não, eles compreendem diferente uma coisa que, na verdade, é prática da igreja, mas que, assim, tá certo, mas estão com a compreensão meio equivocada. Aqui não, aqui eles estão dizendo que de fato ainda existe uma mediação sacerdotal de uma classe especial separada para isso e que estaria dessa forma entre Deus e os homens. Ou seja, uma classe de homens, e quando eu falo assim, homens, seres humanos, que estariam em posição superior aos demais. Né? E aqui a gente está entrando nessa coisa de classe, clero versus leigo, versus cristão comum. Então você tem uma classe de pessoas, criaturas que são especiais e que estão entre Deus e os homens fazendo ponte. Então, assim, isso é complicado, isso é problemático, né? Por quê? Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que a obra de Cristo na cruz significa literalmente substituir tudo aquilo que foi praticado no Antigo Testamento. Né? Quando a gente vai, sobretudo, para Hebreus, eu queria muito ler todos esses textos, mas os textos são bem longos, mas o que a gente vê que Hebreus trabalha muito profundamente essa questão de que nós tínhamos um sacerdócio que era falho, que não era suficiente. Cada sacerdote oferecia o sacrifício por si mesmo e para o povo. Ele dependia também dessa expiação de pecados, porque ele também era pecador, e ele morria, então ele precisava ser substituído, e da mesma forma que cada dia um sacerdote era substituído por outro, também o sacrifício era continuamente feito. Ou seja, era uma coisa que nunca tinha fim, que nunca era suficiente. E o que o autor de Hebreus vai trazer pra gente, né, e aqui eu vou falar especificamente do capítulo 9, um pouquinho do 10, se você ler esses 2 capítulos inteiros, leia o livro todo, você vai entender o que a gente está falando aqui, é que Cristo veio para ser o sacerdote perfeito. Porque ele é perfeito, ele não tem pecado. E ele
pode oferecer um sacrifício perfeito, porque ele, ao mesmo tempo que é o sacerdote, o sumo sacerdote, ele também é o sacrifício. Então, ele é um sacrifício suficiente oferecido por um sacerdote perfeito. Ou seja, você não precisa de mais nada além disso. E aí, quando a gente entra nesses textos, a gente vai ver muito claramente, deixa eu ver se eu consigo catar alguns aqui. Quando ele fala, por exemplo, Hebreus 9, no verso 11, ele fala, olha, quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote desses bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Essa redenção que ele obteve para nós, ela é eterna e ela foi feita de uma vez por todas. E ele vai falar justamente isso, que esses sangues, toda essa purificação que ocorria através de sangue de animais, ela não era suficiente. Mas ela aplacava a ira de Deus porque ela apontava para uma coisa que viria depois. Né? Então, se nesse momento eles não sofriam a ira de Deus por meio desses símbolos, né, ele diz muito mais, no verso 14, ele diz muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula. E aqui é que entra um problema, né? Só Jesus pode ser o nosso mediador nesse sacrifício porque ele é o único sem mácula. E aí aqui a gente, né, talvez vai trabalhar um pouquinho mais nesses outros episódios, a gente vai falar sobre, né, Maria, mas assim, deixa abaixo. Aqui, ele é o único sem mácula. E por isso ele foi esse sacrifício perfeito que purifica, né, a nossa consciência de obras mortas para que a gente possa servir, a partir do que ele fez na cruz, o Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte por remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna aliança, aqueles que têm sido chamados, ou seja, nós. Então, se você for ver no verso 10, ele vai falar justamente isso. A gente vê, Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito, e a gente vê que não há mais nenhuma oferta pelo pecado, né? No capítulo 10, esse eu vou ler porque eu acho que ele é curtinho, ó. 10, a partir do verso 10. Ele diz assim, olha, nessa vontade, né, daquilo que Cristo se dispôs a fazer, é que nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas. Portanto, não faz sentido você dizer que o corpo de Cristo é oferecido em toda missa, porque ele foi oferecido uma vez por todas. E ele continua dizendo, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados, porque eram insuficientes, eram falhos. E aí no 12 ele continua, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ou seja, a obra de Cristo, ela é completa, ela é suficiente, um único sacrifício oferecido uma vez por todas. E aí no 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nós damos testemunho também pelo Espírito Santo, porquanto após ter dito. E aí ele dizendo, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. E ele conclui, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, se nós já fomos redimidos, como a palavra é muito clara em dizer, não há mais necessidade de nenhum tipo de oferta pelo pecado. Então não faz absolutamente nenhum sentido, de acordo com o que a Bíblia é muito clara em dizer, a oferta cotidianamente, toda a missa, de uma nova oferta, de um novo sacrifício. Ah, mas é o sacrifício de Cristo na cruz. Sabe, isso sequer faz sentido, mas ainda que fizesse, né, ainda que faça na cabeça de alguns, não é o que a Bíblia diz.
O que a Bíblia diz é que Cristo morreu uma vez por todas, oferecendo uma única oferta. E a partir dessa única oferta, nós somos redimidos dos nossos pecados para sempre. Então não faz sentido você continuar aos moldes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, continuar oferecendo missa após missa esse sacrifício novamente, porque Cristo é suficiente. Assim, partindo então para um próximo tópico dessa nossa conversa, a gente pode falar agora sobre a intercessão dos santos também, né? A gente, meio que o assunto aqui, a forma com que a gente está apresentando os argumentos e rebatendo também, ele é meio entremeado, né? A gente vai falando um pouquinho de cada coisa e acaba entremeando por conta da forma com que a gente precisa responder e falar certas coisas, né? Igual a gente falou aqui um pouquinho sobre a questão de Maria, enfim, né? E deixou essa porta aberta aí. Agora até abriu várias portas na minha cabeça. É interessante, ó. A dinâmica do podcast aqui funciona assim, ó. O dia que eu tô bem, que eu tô inspirado, eu falo bastante, trago aqui, né, a teologia. Mas tem dia que eu tô mais calado, ou quando eu abro a boca só sai farinha, que é tipo hoje. Aí sim, a Domi geralmente é o cérebro da parada que vai falar sempre coisa boa em todo episódio, né? Mas enquanto ela tá falando um monte aí, eu tô aqui, né, interagindo, vai abrindo umas janelas na minha mente aqui sobre próximos episódios aí, né? E aí tem, né, uma outra galera aí bacana de mexer, que dá pra gente mexer um pouquinho, né? Que fala que tem uma doutrina lá, né, no meio das doutrinas deles lá, que vai defender justamente uma continuidade da obra de Jesus, né, dessa intercessão, dessa mediação de Jesus lá no céu, né? Que num ano específico eles saíram ele saiu de um lugar do céu e foi para outro lugar para continuar a sua obra e tal. Isso é uma doutrina oficial aí desse pessoal. E a gente pode falar disso também, né? Isso é bem interessante aí. Esse episódio aí tá me trazendo aí tá me remetendo a isso aí. Legal, quando você falou sobre a obra de Jesus. E aí o que acontece? Falando agora, né? A gente falou que já estabeleceu sobre a instituição, a igreja como mediação, a confusão que há nos termos e em como é de fato o trabalho da igreja, o que isso é de verdade, é muito mais testificação, testemunho, muito mais apresentação, ministração das verdades do evangelho, dos fatos já consumados desta obra, assim como também o papel dos sacerdotes, né, que na realidade não são sacerdotes, mas sim são presbíteros, são líderes da igreja que têm simplesmente o papel de conduzir esse trabalho, de conduzir um trabalho que é de toda a igreja, né, que é de um sacerdócio múltiplo, um sacerdócio da igreja toda, né, que tem como sumo sacerdote Jesus. É justamente isso que Hebreus vai ensinar. E aí a gente vê que na realidade o papel desses líderes é conduzir o trabalho da igreja, é conduzir essas características, é conduzir, por exemplo, os sacramentos, as ordenanças aí, caso você seja um memorialista simbólico, no sentido de levar toda a congregação a participar junto daquilo ali. Inclusive, deixa aberta aqui também a possibilidade da gente falar um pouco em outros episódios sobre, né, a ceia e o batismo, igual a gente já mencionou aqui, nesse sentido, né? De até que ponto a ceia ela tem algum efeito espiritual no corpo da igreja, né? Porque o grande lance é esse, os católicos eles vão compreender os sacramentos com esse efeito, né? De realmente ele muda, por exemplo, conversando com um amigo meu, um teólogo católico, ele disse, olha, o batismo ele tem, tipo assim, ele tem uma função, né? Ele permite que a criança ela receba o Espírito Santo e a partir daí ela possa ser integrada no corpo místico de Jesus. Então, tipo assim, eles entendem o batismo como, de fato, algo que está mudando aquela vida no sentido místico, espiritual, né? Então não é simplesmente algo simbólico, não é simplesmente um símbolo externo da fé interior, até porque um bebê recém-nascido não tem fé interior, não tem nem consciência direito. Então, assim, da mesma sorte a questão da ceia, né? A ideia de Jesus de corpo presente, né? A ideia
de comer do pão, né, de comer da carne, de beber do sangue, do sacrifício, tá ali ministrando esse sacrifício novamente, né, não simplesmente trazendo a memória do sacrifício, mas trazendo o sacrifício, né, como algo presente ali. Então isso é problemático até, igual a gente estabeleceu aqui, mas a gente pode discutir em outra oportunidade, né, até que ponto isso... até que ponto a Escritura suporta isso, porque no meu entender, na minha visão, os sacramentos eles sempre são vistos mais num caráter simbólico, mais num caráter memorial, né? Mais nesse aspecto de representar, de ilustrar ou de trazer à memória ou um caráter de comemoração até de algo que já aconteceu, quer seja o batismo, que simboliza e comemora junto com a igreja e o mundo externo aquilo que já aconteceu no coração, quer seja a ceia, né? Que comemora, que rememora, que faz alusão, que testifica da obra que Jesus já fez. E isso entra muito em concordância com o texto que a Dominique leu, que fala de um Jesus que foi lá e realizou um único ato de uma vez por todas e se assentou diante da direita do Pai. Se colocou lá e está lá aguardando, ou seja, Jesus ele não está lá fazendo ainda, refazendo sacrifícios, sabe, a intercessão eterna de Jesus, ela inclusive, né, entra naquela ideia de como você interpreta a palavra eterna, né? Ela não é eterna porque ela acontece eternamente, ela é eterna porque ele intercedeu uma vez e está intercedido, irmão. Se você crê em Jesus, você tem acesso a essa intercessão que foi feita na cruz, mas hoje Jesus está lá sentado à direita do Pai, simplesmente aguardando o tempo oportuno onde ele vai buscar a sua igreja. E para mim isso tem muito, assim, isso encontra essa correspondência com a ceia ser um memorial, porque ela está rememorando algo feito, algo consolidado, algo que já foi acabado, uma obra que já está pronta, e não, sabe, reacessando essa obra. Mas isso é um papo para outra hora, né? E aqui a gente já, tendo falado desses dois aspectos, a gente entra também no que acontece lá em cima, né, na visão dos católicos, o que acontece lá com as pessoas que já se foram, né, com os santos, até amigos, parentes, mas principalmente ali os santos canonizados pela igreja, né, a intercessão dos santos, como que funciona? Não só, também tem a intercessão da igreja, né, a oração dos santos vivos, mas quando a gente fala de intercessão dos santos, geralmente o assunto, né, o que salta aos olhos é a intercessão dos mortos, né, a intercessão dos santos canonizados, Maria, Santo Antônio, Pedro, enfim. Como que é isso daí, né? No que eles creem, né? Basicamente, isso é muito comum, né? Isso é muito comum, todo mundo entende, né? Os católicos compreendem que os santos estão lá, intercedendo por nós, junto de Cristo Jesus. A ideia seria que eles estão todos diante de Jesus, todos ali adorando o Cordeiro de Deus, adorando a Deus ali numa espécie de grande missa, um grande culto eterno, e assim, quando nós oramos aos santos, nós estamos ali indo a alguém que está próximo de Cristo Jesus. Nós estamos meio que pegando um outro caminho, pegando um atalho. Talvez até, como alguns fiéis católicos dizem, e eu faço essa distinção fiéis, porque eu não ouvi isso da boca de um padre, mas foi um fiel católico que me disse que Deus seria mais propenso a escutar alguém que está lá do lado dele do que uma oração. Então, você ora para um santo para que esse santo fale com Deus. Deus vai, tipo assim, né? Ele é muito ocupado. Então, ele vai escutar esse santo mais rápido, entendeu? Então, a ideia é mais ou menos essa. Principalmente quando a gente fala sobre Maria. Porque, nossa, é a mãe de Jesus. Então, se eu orar para Maria, ela vai ter um poder de convencimento mais forte. Então, tipo assim, a ideia mais ou menos é essa. E de todo jeito que eu falo aqui, soa como zombaria. Mas eu não estou zombando. É porque... tipo assim, é mais ou menos essa lógica. Por mais que eu estou apresentando de uma forma mais solta aqui, mais brincando, mas a lógica é mais ou menos essa mesmo. Maria é mãe de Jesus, então se eu oro para Maria, se eu peço, rogai por nós, ela vai ter um acesso a Jesus diferente dos outros, né? Então a oração para Maria, ela tem um caráter diferente. E aí você tem inclusive níveis, né, de oração, níveis de acesso, e aí você tem aí uma outra característica, que são os santos que são específicos, né, os padroeiros e tal, que tem, esse aqui ele é o santo das causas impossíveis, é o santo não sei o que, aí tem tipo assim, os que é para casamento, os que é pra galera das bicicletas, os que é pra... Então tipo assim,
as bancadas, né? Lá no céu tem as bancadas. E aí, tipo assim, você vai no santo específico lá para poder chegar até Jesus. Jesus, o que ele fez, né? Ele descentralizou o negócio e criou um monte de vias, né? Departamento. Então, tipo assim, departamento. Quer falar roubou seu carro? Não, tem que orar pro santo tal. Então, tipo assim, de novo, eu não tô querendo brincar, zombar, assim, mas Você é porque... sabia que tem o padroeiro da internet? Não sabia, não. Tem. Nossa, eu não vou conseguir lembrar o nome dele, mas assim, eu acho que os católicos devem conhecer. Ele foi canonizado, morreu jovem, na verdade. Eu não vou saber dizer exatamente o que ele fez, mas eu sei que o corpo dele chegou a ser... não é mumificado que fala, mas tipo assim, esse processo de conservação, tá ligado? Que eles fazem com alguns. Eu sei quem não lembro o nome, sabe? mas não sabia que ele era padroeiro da internet. Sim, virou. Eu acho que é um bem recente, na verdade. Recente, assim, comparado com os outros, né? Mas eu achei tão legal, assim, poxa, uma coisa tão moderna, né? Tem o padroeiro da... Não sei se é da internet ou se é dos internautas, alguma coisa assim, entendeu? É bem, assim, completão, né? E aí, assim, fazendo até algumas ressalvas, né? Tem muita coisa que a gente precisa tomar cuidado, assim, quando a gente vai falar sobre catolicismo. E se eu tô fazendo aqui dando uma orientação para os evangélicos, tá? Quando a gente vai falar sobre catolicismo, tem que tomar um certo cuidado, porque tem muita coisa que é regional. Tem muita coisa que não é catolicismo, não é documento oficial da igreja, tá? Tem muita coisa que é catolicismo nacional. Então, por exemplo, assim, até mesmo, igual na faculdade, eu estudei um pouco sobre isso, sobre o catolicismo, sobre os santos. E aí você tem no Brasil um fenômeno que é do Brasil, né? Essa devoção aos santos e a forma com que acontece aqui as coisas é algo do Brasil. Então, assim, por mais que tenha assim, os santos e tal, tudo parte da Igreja Católica, tem coisas que vai se amplificando e que sai meio que do escopo ali só do catolicismo oficial e passa até a ver com como aquela região compreende aquilo e como que eles fazem, né? Então aqui no Brasil você tem esse fenômeno mesmo. Você tem às vezes vários lugares que tipo assim, que as pessoas creem em certas coisas que os santos podem fazer ou se dirigem aos santos de maneiras que a própria Igreja Católica não concorda ou não ensina. Isso por quê? Por conta de como que aconteceu, como que o catolicismo se espalhou no Brasil, né? Qual era o contexto social das igrejas no Brasil. Você tinha capelas, você tinha igrejas em certos lugares que você não tinha padre, né? Então, assim, muita coisa aconteceu por falta, às vezes, de ensino teológico, de ensino da tradição da igreja, enfim. E olha só, isso é um problema que a gente tem no meio evangélico também, no meio protestante também, né? Tanto de igreja ensinando um monte de coisa louca e tal. Tudo isso por quê? Por falta de teologia, por falta de conhecimento, por falta de conexão com a história da igreja, com a teologia santa, enfim. Então isso é um problema comum. Então a gente tem que fazer essa ressalva quando a gente fala sobre santos, né? Por conta disso, porque às vezes tem coisas que a gente já viu, fala, não, realmente os católicos eles fazem uns negócios e tal, mas tipo assim, isso não necessariamente é o católico, é a igreja católica, isso aí é um problema regional, isso aí são alguns fiéis que não têm acesso ao conhecimento e aprenderam aquilo ali com a família, com a região que ela está inserida ali. Inclusive até santos que são brasileiros que não são canonizados, né? A gente tem bastante, né? Então assim, a própria igreja não reconhece aquelas pessoas como santos canonizados, mas aquelas pessoas se prostram, oram e tudo mais e tal. E isso parte desse pressuposto que é a intercessão dos santos, né? Então a igreja ela acredita dessa forma e ela vê que tem pessoas lá que podem interceder por nós, tem pessoas lá que podem falar conosco. E assim, o argumento básico que eles dão é a intercessão dos vivos, né? Pô, você não ora pro seu pai? Seu pai tá precisando de uma oração, ou sei lá, tá doente, ou então ele não conhece a Jesus. Você não intercede, você não ora, Deus, converta ele, alcance ele, faça alguma coisa por ele e tal. Então você não está pedindo a Deus pela vida dele. Então é a mesma coisa que eles fazem lá em cima. Essa é a argumentação, né? E assim, na minha visão, isso é um tanto problemático. E assim, sei lá, eu até fiquei um pouco assim confuso em como que eu começaria a argumentação. Mas eu acho que uma coisa básica que às vezes me deixa perplexo em relação a isso
seria essas características de tipo assim, tá, lá em cima, né, o argumento aqui é que como eu oro por outra pessoa, então lá em cima alguém pode orar por mim. Ele tá lá de frente para Deus, né, então a oração fica fácil, ele só olha para Deus e fala, né? Mas como é que faz, né? Se 1000 pessoas orar pro mesmo santo, né, e vai conseguir ouvir as 1000, como é que vai funcionar isso aí? Depois que vai lá pro céu, você ganha onisciência. Tem lá às vezes um aparelho, alguma coisa que facilita isso daí, né? Tipo o filme, né, do Jim Carrey lá, do Todo-Poderoso, que até ele, ó, pra você ver, o cara, ele recebeu os poderes de Deus, os atributos de Deus. Isso é um furo do filme, inclusive. Ele não conseguia ouvir todo mundo ao mesmo tempo, ele arrumava uma bagunça danada. Ele tentou organizar no computador, não deu conta. Então, tipo assim, não sei se é um furo, né? Eu acho que é mais assim, a Deus mostrando a incapacidade dele de lidar com uma coisa que está muito além, né, do que até porque ele comunicou os atributos, ele não deixou de ser Deus, né? Exato, exatamente. Enfim, a gente está discutindo, a gente está tentando discutir aqui teologicamente como funciona o Todo-Poderoso. Mas isso é uma coisa interessante. Voltemos aqui para a Igreja Católica. Pode falar. Porque assim, eu sempre fiquei pensando justamente nisso, né? Porque tem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis de Deus, né? E os incomunicáveis a gente sempre entende, né? Que a onisciência tá dentro disso. E eu ficava pensando, gente, o que eles pensam? Porque assim, vamos pensar assim, 90%, vamos dizer, dos cristãos protestantes acreditam que a pessoa morre, uma parte dela, que é a alma, sobrevive e vai para o céu e vai ficar lá com Jesus. E aí, assim, tudo bem, vamos supor que seja dessa forma. O céu tem um chão de vidro, que a pessoa tem tipo uma visão panorâmica do que acontece aqui embaixo, né? Quem falou que parece que a pessoa tá ali em cima numa nuvem, que ela consegue ver tudo aqui. E assim, nem se a Terra fosse plana, eu acho que ela conseguiria ver dessa forma. Imagine, né? E aí, assim, e a pessoa esquece que o céu, na verdade, não é essa. Eu falo porque eu já vi pastor falando isso, sabe? A pessoa tá lá no céu vendo. A gente não tá, ela tá em outro lugar. O céu não é essa parte azul que a gente tá vendo aqui. Ela tá literalmente em outro lugar. Ela tá em outro lugar, não tem como saber, não teria, mesmo que ela estivesse lá consciente, como que ela veria, né, tudo isso, e ainda ouvir todas essas orações, né, ia ficar lá igual o Bruce do filme, né, louco com aquele tanto de informação, e isso não é uma coisa que faz sentido, eu sempre fiquei pensando nisso. E tem pessoas que realmente questionam os católicos em relação a isso, e, assim, eu vejo um pouco de confusão, porque eu já vi padres, né, inclusive alguns bem famosinhos, falando que pessoas que alcançam o céu, e aí ele entrou na questão do galardão, querendo dizer que alguns de fato recebem poderes, vamos dizer assim, né, habilidades, depois que a pessoa morre, é glorificada e é canonizada, né, ele diz que a canonização é justamente isso, é você reconhecer que essa pessoa pelos os méritos, né, e aqui a gente volta na questão do mérito, pelas obras que ela fez, pelo tipo de cristão que ela foi, ela recebe de Deus habilidades, poderes, né, para poder fazer uma intercessão assim, overpower, né, digamos assim. E aí, quando a Igreja Católica percebe isso, ela reconhece canonizando a pessoa. Então, assim, é uma gradação de galardão, e por isso que Maria não é Santa Maria, ela é Nossa Senhora, né? E aí ela tá em outra prateleira, outro patamar. E aí, nesse caso, sim, né, segundo a fala desse padre, ela teria recebido, de fato, alguns poderes, vamos dizer assim, né, algum atributo de Deus que a gente considera incomunicável, mas que parece que para essas pessoas ele comunicou. Já tem outros padres, e aí já no caso é esse bispo mesmo, Dom José Francisco, que ele vai dizer que Deus dá habilidade para o santo, né? Deus dá habilidade para ele ter esse conhecimento, né? É uma coisa assim, é um poder que parte de Deus. Então, sei lá, me parece assim vamos dizer assim, uma volta desnecessária, né? Porque se você tá orando e aí Deus recebe, ele vê a oração e aí ele passa pro santo pedir para Deus que passou para ele para poder orar para a pessoa. Assim, né? Para que tudo isso, né? Deus já recebeu a oração, então
Eu não vou dizer assim, igual você fala, não faz sentido, mas é o que eles dizem, que de fato Deus é que dá a capacidade. Seja porque ela recebeu superpoderes, né, virou um X-Men lá em cima, ou seja porque Deus dá todas as vezes que existem essas orações a capacidade. Então, assim, né, Deus faria aí a distribuição entre os departamentos de cada oração e aí a pessoa faria a intercessão. Eu acho bem complexo, para dizer o mínimo. Sim, pois é, extremamente complexo e assim, as argumentações que eles trazem, né, os motivos, aliás, os textos prova, né, o principal deles talvez seja o texto de Apocalipse, capítulo 5, né, a partir do verso 7 ali, que fala dos 24 anciões e tal, né, e aí fala que o anjo trouxe o incensário com as orações dos santos. Então, assim, ele estaria ali remetendo a oração dos santos lá em cima, que intercede por nós e tal. Mas ainda assim, esse texto, ele, além dele ser um contexto simbólico, apocalíptico, que tipo assim, ele não pode tomar como literal e sair assim aplicando tão assim sem cuidado, ele ainda não comunica em detalhe como que todas essas coisas funcionam, ou seja, toda essa visão, igual você falou, que o padre dá sobre, eles são capacitados a conseguir compreender todas as orações, a conseguir ver todas as situações. Isso é algo que ele tira da tradição, algo que ele tira é uma forma de explicar uma lacuna que há nos textos. A gente não tem texto nenhum dizendo que os mortos que estão lá no além têm acesso ao mundo dos vivos. Muito pelo contrário, a gente tem textos onde os mortos não têm acesso ao mundo dos vivos, né? Quando a gente fala desse assunto. Só que isso a gente está partindo da premissa, né, da ideia de que existe um mundo dos mortos, um mundo né, das pessoas que estão lá no além, quando a gente na realidade compreende que a Bíblia ela segue uma linha totalmente diferente. A Bíblia ela vai ter uma grande abundância de textos, né, de contextos onde você percebe que na realidade não se tem essa vida após a morte, né? Não se tem esse mundo dos mortos, não se tem pessoas de forma imaterial em algum lugar, seja no seio de Abraão, no céu, enfim. E a gente tem uma série aqui sobre morte e juízo, onde a gente fala a respeito disso, né? Quase 3 horas falando sobre isso. Tem lá os episódios lá, eu acho que é a partir do 4º, enfim, eu não lembro direito onde que tá ali os episódios, mas a gente só tem 11 episódios, então tá fácil de achar aí. Você vai ver pelo título aí que tem a ver com o espiritismo, tem a ver com essa vibe. Então ali a gente argumenta bastante, né, te convido a ouvir, a respeito disso, defendendo justamente a visão de que não se tem esse mundo dos mortos. Então, para nós fica fácil contra-argumentar a respeito disso, porque, em primeiro lugar, não tem como ninguém estar intercedendo por nós diante do Pai, porque não tem ninguém lá. Então, para nós, acabou. Então, não tem mais discussão em relação a isso. Beleza? Obrigado, gente. Até semana que vem. Agora, a gente tem aqui que assumir uma postura de como se a gente acreditasse que tem alguém lá, para a gente poder entender que, mesmo assim, biblicamente falando, a gente não tem suporte nenhum para dizer que essas pessoas que possivelmente estão lá têm acesso ao mundo aqui. E não só tem acesso, mas tem ainda poder de ver o mundo todo, de saber tudo que está acontecendo com todo mundo, de interceder, de fazer aparições aqui, o que contraria uma série de princípios bíblicos. e assim, e de ouvir várias orações ao mesmo tempo, ou seja, um caráter meio que de onisciência, igual a gente estabeleceu. Então, essa lógica que a gente está colocando aqui, esses pequenos argumentos, eles já, para mim, desconstrói essa ideia. E quando a gente olha para os textos que eles utilizam, pior ainda, porque os textos não vão trazer nada de específico. O máximo que os textos vão fazer alusão é a santos orando. Aí, esse texto, inclusive, nem está falando de que oração que é essa. Está falando das orações que estão subindo aos céus, que é um incensário, né? Então, são orações que estão subindo aos céus, seria isso o símbolo? Estão dos santos vivos. Não, as orações dos santos lá, estão oferecidas como incenso. Beleza, mas são santos que estão orando. E aí, estão orando para quê, né? Estão orando por nós? Estão orando. Eles podem estar orando de forma indireta, né? Orando pela igreja, orando pelas pessoas que estão lá, mas isso não quer dizer que eles têm acesso, isso não quer dizer que eles têm onisciência. Então, isso já desconstrói. A argumentação que eles vão trazer, ela é apócrifa. Eles vão usar textos como o texto de Macabeus, eles vão usar alguns textos
que não são textos inspirados, né, na nossa visão. Então não tem como a gente discutir a partir disso daí, né? Porque não tem como a gente levar em conta esses textos que não são inspirados. Então, assim, basicamente a argumentação deles é essa, né? Uma argumentação um pouco assim, ao meu ver, a intercessão dos santos, ela é meio pueril em relação às outras intercessões que a gente tratou aqui. O máximo que dá para acreditar é que tem pessoas lá, se você crê nisso, que está orando por você de forma indireta, que lembra de você de alguma forma e está orando, né? Porque é seu familiar e tal, mas como é que um santo aqui que morreu sei lá, que morreu no interior do Brasil, ora para um cara lá no Japão que ele nunca viu na vida? Ele tem que conhecer, ele tem que ver, ele tem que ter, no mínimo, um acesso espiritual àquela pessoa, né? Ele tem que assumir uma ideia de que Deus dá para ele esse poder, igual o padre defendeu. Mas o problema é que isso não tem texto, não tem nada para poder indicar isso daí, para poder provar isso daí. E esse eu acho que é o grande problema. E aí isso entra num outro problema que aí interfere no trabalho da Trindade, na minha visão. Porque, veja, a gente tem aqui um aspecto muito bem definido, um trabalho muito bem definido de como Deus se manifestou na história, de como cada pessoa da Trindade agiu. Então Deus é o Deus Pai, e aí ele dá seu Filho para poder redimir a humanidade. Então Jesus, ele tem essa obra que ele cumpre de religar a humanidade com Deus através do seu sacrifício e tal. Então ele intercede por nós junto ao Pai. Como? Ele fica lá intercedendo? Não, ele intercedeu através do sacrifício na cruz, e o seu sacrifício no seu corpo físico ali, as suas chagas, é a intercessão contínua diante de Deus. Eu sou o sacrifício por eles, então eu fui alvo da ira, está intercedido. E aí a gente tem um intercessor aqui na terra, além de Jesus, que é o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo que intercede por nós, que geme com gemidos inexprimíveis, que ora por nós do jeito certo, porque nós não sabemos orar. Então a gente já tem um intercessor entre humanidade e Cristo, entre humanidade e Deus, no sentido das orações, no sentido de interceder nos corações, de agir na igreja, no corpo místico da igreja, de distribuir dons, de interceder de várias formas possíveis, em vários aspectos possíveis, para benefício do reino e para mediar a humanidade, igreja e Deus. Então, quando a gente coloca outras pessoas fazendo o trabalho do Espírito Santo, a gente tem um problema também. Então, Domi, falamos aqui tudo que a gente tinha para falar, tudo que a gente se propôs a falar. Queria abrir aqui também para você aí comentar. Eu sempre falo lá, não sei se vocês leem a descrição dos podcasts, mas eu estou sempre deixando lá no finalzinho lá para você participar dessa conversa. Afinal, essa conversa não é só entre eu e a Domi, você pode participar dela lá no Spotify, lá no Instagram, lá onde você quiser, mas eu falo do Spotify e do Instagram porque são lugares onde você tem espaço para comentar. Você tem os comentários do Spotify, tem comentários no canal do YouTube, tem comentários nas publicações do Instagram sobre o podcast, e tem o nosso direct aberto lá, onde você pode mandar lá seu feedback a respeito do nosso podcast. Você pode mandar, pode xingar a gente, fazer seus protestantes falando mal dos católicos, quem vocês acham que é. Vocês podem fazer o que vocês quiserem nesse sentido aí, a gente está aberto a isso aí, né? A gente quer que vocês participem dessa conversa junto com a gente, né? Então aqui a gente trouxe arranhou um pouco aqui desse assunto sobre intercessão e mediação da igreja em relação a Cristo Jesus, né? Respondendo aqui a argumentação católica sobre os solos cristos, né? E a gente aqui caminha para o final desse episódio. Alguma consideração final, Dona? Não, é isso. Eu sempre falo isso e depois falo um monte, né? Eu acho que hoje eu vou me resumir a isso. Mas porque, isso, assim... Vamos me resumir a isso. É isso. É porque, assim, é uma conclusão a gente, nesse momento, pensar assim... E daí, né? A gente pensar como aplicar isso. Eu acho que o que a gente
pode pegar como lição desse episódio como um todo é justamente de forma alguma diminuir a obra de Cristo na cruz, né? O solos Christo significa isso. Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. E toda vez que você tenta colocar algo a mais nisso daí, você está sim diminuindo a obra de Cristo na cruz. E isso é uma coisa que a gente não pode jamais fazer. Nós só estamos aqui hoje, nós só temos essa possibilidade de esperança de um futuro por causa do que Cristo fez, né? E só Ele poderia ter feito isso. E é por isso que Ele é o único que merece ser chamado não somente de mediador, mas também de Senhor. Então, Ele é o Senhor das nossas vidas. Agora é isso. Sensacional, não tem melhor forma de acabar esse episódio. Então é isso aí, pessoal. A gente chega, né, ao final desse episódio, um episódio relativamente grande, né? A gente achou que ia falar pouco, achou que, esse episódio vai ser curtinho, mas tá aí. Essa lapada de 1 hora aí de episódio pra você ouvir aí. Beleza, galera? Então, a gente caminha pra mais um final e na semana que vem, né? Aliás, é isso mesmo. Na semana que vem, a gente tá gravando na semana anterior, a mente bugou total. Na semana que vem, a gente vem com o último episódio dessa série aí, falando sobre o Solo e Deu Glória. Então, até lá. Fiquem com Deus.